Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 12, título: Morrer é tão natural como respirar. 1. Continuo sem entender porque é que o ato de morrer como fruto maduro na árvore, deixar morrer alguém antes de tempo é outra coisa, pode até ser crime que na maior parte dos casos continua aí impune, há de trazer tanta angústia às pessoas, nomeadamente às que se dizem possuídas, habitadas, animadas pela mesma fé de Jesus, o de Nazaré. Pelo que me é dado ler nos jornais e ouvir, ver nas rádios e televisões, nos primeiros dias de novembro de cada ano, em que os cemitérios se enchem de desmedidas vaidades, de hipocrisias sem conta, de lágrimas vazias e entranhas de humanidade e de afetos, de roupas negras a contrastar com a serena alegria das flores, de velas de cera a arder e a espalhar no ar nauseabundos cheiros, de luzinhas e mais luzinhas alimentadas a pilhas, de conversas as mais estapafúrdias e despropositadas, de à partes quase sempre picantes acerca desta e daquela que se apresenta naqueles propósitos a visitar os seus entes queridos, que o são só nestes dias, sou levado a concluir que a morte, um acontecimento tão natural como o parto que nos deu à luz e nos proporcionou desenvolver-nos em dimensões que nem sequer podemos imaginar enquanto permanecemos no útero materno, continua a ser sentida, tratada, olhada, apresentada como uma desgraça, a maior desgraça, um castigo, o maior castigo, um enigma, o maior enigma, uma angústia, a maior angústia. 2. Francamente, não consigo entender. Os filósofos que me perdoem, mas não sou capaz de os acompanhar nestes seus delírios filosóficos, nestes seus devaneios e discursos. Morrer é tão natural como respirar. Pode ser e deve ser um mistério, mas tal e qual como respirar é um mistério. E ninguém anda angustiado por ter de respirar. Porque devemos andar angustiados, angustiadas por termos de morrer? 3. Revela-nos o mistério da morte como o mistério de respirar, que somos seres que não temos em nós próprios a explicação última, seres permanentemente abertos, seres que acontecemos um dia na história sem sequer termos podido dar o nosso consentimento, seres que tudo o que somos e nos constitui nos foi dado, não foi comprado por nós nem por ninguém no mercado. Há seres que tudo o que é essencial e definitivo em nós é graça, gratuito, dom, dádiva, recebido. 4. Mas semelhante revelação, à medida que se torna consciente em nós, é isto o mistério. Há de ser fonte de medo, angústia, desespero, aflição, horror, ou por contrário, fonte de alegria, eucaristia, festa, entusiasmo, confraternização, animação, abraços, beijos, afetos, militâncias políticas, generosidades, entregas da própria vida, comunhão de comunhões sem fim. Insistir no medo e na angústia e cultivar um e outra a quem interessa. 5. Mulheres, homens habitados pelo medo e pela angústia não são potenciais, reais perigos públicos? Potenciais reais caíns para os seus irmãos e irmãs, potenciais reais inumanos, potenciais reais violadores dos demais, potenciais reais exploradores. O medo e com ele a angústia não são os que estão na gênese de todos os desvios, de todas as demências, de todas as alienações, de todas as violências, de todos os atentados, de todos os armamentos, de todo o tipo de tráfico de armas, de mulheres, de crianças, de todos os negócios sujos. Não são o medo e a angústia que criam os deuses e as deusas que depois estupidamente projetamos fora de nós, materializamos em símbolos e ritos feitos pelas nossas próprias mãos e pelos nossos perturbados cérebros, e demencialmente adoramos como nossos donos, senhores, amos. Não são o medo e a angústia que estão na gênese de todo o tipo de demências, as do passado e as do presente, as nossas e as dos nossos antepassados. Não são o medo e a angústia que produzem o império e o poder político, a riqueza acumulada e concentrada que depois se torna dinheiro, o Deus dinheiro, nosso amo, dono e senhor, o mais absoluto e o mais cruel, que se alimenta de vítimas humanas em liturgias cruentas e incruentas, ininterruptas, todas sob a bênção de sacerdotes que pontificam no templo, feito de múltiplos templos e santuários, verdadeiras casas de horror, terror,
fábricas de moralismos e de ritos que, por sua vez, alimentam e fomentam o medo e a angústia que os produziu e desse modo continuarão a produzir e a alimentar de geração em geração? 6. A quem interessa que os seres humanos tenham medo da morte e sintam angústia só de pensar nela? Cultivar a morte como medo e como angústia não é pôr as bases de uma cultura de morte que só convém aos grandes e pequenos executivos do mundo, que entretanto se constituíram e organizaram e que estão aí, de geração em geração, a dominar, roubar, matar, destruir o mundo e a manter as populações e os povos sob o terror e o infantilismo, o medo e a angústia, como num círculo vicioso sem fim? Quem ainda pode ter dúvidas que assim é? Quem não tem olhos para ver que assim é? 7. De Jesus, o de Nazaré, diz o Evangelho de João que é a luz. E que a luz veio ao mundo. Deveria ser acolhida em festa, mas o mundo não a acolheu. E só descansou quando a matou da forma mais ignominiosa. O mesmo Evangelho adianta a irrefutável explicação para o facto que constitui também o crime dos crimes. Escreve: porque eram más as suas obras, e tudo que concebe pratica o mal, odeia a luz, não pode com ela e mata. 8. Tenho para mim que os filósofos da nossa praça, que insistem tanto no medo e na angústia da morte e no medo e na angústia de morrer, integram inconscientemente, com toda a certeza, esse mundo dos executivos e fazem-lhe ingenuamente, ilustradamente, o jogo. Por isso, são bem vistos e as suas opiniões vendem e são ensinadas nas escolas e nas universidades. Mas eu não vou por aí, porque também não é por aí que vai Jesus, o Evangelho vivo de Deus, que é Deus vivo e de vivos, não de mortos. 9. Por isso, e no que diz respeito à morte, que inevitavelmente acontecerá na vida das pessoas que amamos, um dia também acontecerá na minha vida e na vida de vós que porventura me estáis agora a ler escutar, sepultemos com simplicidade, serenidade, dignidade os seus cadáveres, sem fazermos disso um pranto, um drama, uma angústia, porque as pessoas que amamos e nos amam, e cujos cadáveres resultantes da morte que lhes aconteceu, estamos a sepultar, estão vivas, definitivamente vivas na vida, que um dia as fez acontecer por pura graça, e ainda mais vivas do que quando as tivemos visivelmente no meio de nós. 10. O útero vivo, que é o planeta Terra, torna-se demasiado estreito e pesado para conter as pessoas que nele um dia nascemos e nele estamos em contínua expansão, já que viver é expandir-se. Sepultemos por isso os cadáveres que elas deixaram, mas ao mesmo tempo festejemos com elas as novas dimensões em que se tornaram. Porque ninguém nasce para morrer, acabar. Todos nascemos para nascer, expandir-nos no sopro que está na origem de todo o ser que respira. O Abba, Mãe, Pai, que nunca ninguém viu nem verá, mas que se nos revelou definitivamente em Jesus, o Filho por antonomasia, e que um dia nos fez acontecer na história por pura graça e nos sustém para sempre, também por pura graça, crentes ou ateus, a Ele pouco lhe importa. 11. O que verdadeiramente lhe importa é que no mistério que somos, chegamos humilde e alegremente a dar pela presença a ausência de um mistério maior que Ele é. Não, obviamente, para nos tornarmos seus servos, cheios de medo, angústia, mas para nos descobrirmos filhos seus, em estado de maioridade e responsabilidade. Por isso, bem à altura de conduzirmos a história para diante, para a plenitude da vida e vida em abundância para todos os irmãos e irmãs de ontem, de hoje e de amanhã, como se Ele não existisse. Deixemos-nos, pois, de medo, angústia perante a morte. Em vez disso, arregacemos as mangas e mobilizemos todas as nossas capacidades e todos os nossos saberes para levarmos por diante a história que o Abba, Mãe, Pai de amor criador, que nos fez acontecer por pura graça, surpreendentemente confiou ao nosso cuidado. 12. Para tanto, em vez de sermos
e de nos comportarmos como mulheres, homens possessos de medo e de angústia, sejamos e comportemo-nos como mulheres, homens possessos do sopro de vida que nos fez um dia acontecer por pura graça, não para morrermos, acabarmos no nada, mas para nos expandirmos até ao infinito. Nos expandirmos até ao infinito. A morte será, por isso, o momento histórico maior dessa expansão, iniciada no útero materno, porque não é o fim da vida, é a explosão maior da vida. E quando sepultarmos os restos dessa explosão, o cadáver, façámo-lo com a alegria de quem saboreia a presença da pessoa amada, que vive já em dimensões outras que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e que nós só conheceremos quando também para nós chegar o momento histórico que é o de graça e de verdade, não de medo nem de angústia. Quando para nós chegar esse momento histórico que é de graça e de verdade, não de medo nem de angústia. 13. Frequentemos com alegria a escola de Jesus e seremos curados de todos os medos e de todas as angústias. Tornar-nos-emos mulheres, homens jesuânicos, outros Jesus, militantes das suas mesmas causas dentro da história, ainda em curso e em expansão. Mas atenção, os executivos do mundo que não aceitarem ir por aí, assim como todos os seus privilegiados lacaios, não suportarão que fique descoberto o mal, o perverso das suas economias e das suas políticas. E porque odeiam a luz, também nos odiarão a nós, os que não disserem com eles. Pelo contrário, puserem bem a nu o mal, o perverso das suas obras, nomeadamente das suas economias e das suas políticas. Quando isso suceder, alegremo-nos, apesar das dores que semelhantes perseguições sempre nos causam. 2007, novembro 3. Termina assim o capítulo 12 de Novo Livro do Apocalipse ou da Revelação. Meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.